Selena tinha 23 anos e corria pelo corredor de um hotel em Corpus Christi com a mão nas costas. Não caminhava, corria com uma mão pressionando o ferimento e os pés batendo no carpete. Foram 91 metros. Foi isso que ela correu até chegar à recepção, até apontar o dedo para a mulher que vinha atrás dela, até dizer o nome dela, até cair. Aquela mulher tinha jantado à mesa de sua família. O pai dela a tinha convidado. Esse pai se chamava Abraham Quintanilla, o homem que construiu Selena durante 23 anos. O homem que escolheu sua música, sua imagem, seus amores e seus inimigos. O homem que controlou cada centímetro da vida dela e que no dia 13 de dezembro de 2025, aos 86 anos, morreu sem ter respondido a uma única pergunta, a mais importante de todas. Por que ele mandou a filha de 23 anos enfrentar sozinha aquela mulher? Essa pergunta acaba de ficar sem resposta para sempre. Antes de te contar o que aconteceu naquela manhã de 31 de março de 1995, há 4 coisas que você precisa saber. 4 coisas que Abraham Quintanilla nunca quis que fossem contadas juntas. Primeira, há uma última ligação. Selena ligou para Chris Pérez do quarto do hotel, minutos antes de Yolanda Saldívar atirar. O que ela disse naquela ligação e o que escolheu fazer depois define tudo o que veio a seguir. Voltaremos a essa ligação. Segunda, há um detalhe do inventário de objetos pessoais que Selena levava naquele dia, que Abraham nunca discutiu em público durante 30 anos. Jornalistas que perguntaram sobre isso não obtiveram resposta. Nunca foi confirmado nem desmentido. Simplesmente não existiu na narrativa oficial. Você vai entender isso mais adiante. Terceira, Abraham Quintanilla confessou algo a Cristina Saralegui ainda em vida. Uma única vez, algo que nunca repetiu diante de nenhuma outra câmera. Agora que Abraham não está mais aqui, essa confissão pesa de uma forma que ele não pôde antecipar. Quarta, em 2024, Yolanda Saldívar falou em um documentário e disse coisas sobre Selena que Abraham passou 30 anos bloqueando. Agora essa versão flutua sozinha, sem ninguém que possa respondê-la. Vou te avisar quando cada uma delas chegar. Para entender o que aconteceu em 31 de março de 1995, primeiro você precisa entender um único homem. Abraham Quintanilla chegou a este mundo sem privilégios, texano de origem mexicana, nascido em 1939 em Corpus Christi. Cresceu num Texas onde os latinos viviam de um lado da cidade e os anglo-americanos do outro. Cruzar essa linha tinha consequências. Desde criança aprendeu uma coisa: se você não luta pelo que é seu, o mundo não te dá nada. Formou uma banda nos anos 60. Os Dinos tocaram em salões de bairro, em feiras locais, em bailes privados onde os deixavam entrar pela porta dos fundos. 2 décadas de apresentações sem um contrato com gravadora, sem reconhecimento, sem nenhuma garantia de que o amanhã seria diferente do ontem. Abraham conhecia o fracasso. Tinha vivido isso tão de perto que aprendeu a temê-lo mais do que qualquer outra coisa. E então nasceu Selena. Abril de 1971. A terceira filha, a que cantava antes de saber falar direito,
a que aos 6 anos imitava as cantoras do rádio com uma perfeição que não se aprende, que vem de algum lugar que não se pode explicar. Abraão ouviu a filha cantar quando ela tinha 9 anos e tomou a única decisão que sabia tomar. Decidiu por ela. Foi assim que tudo começou, não com um contrato, não com um produtor, mas com um pai que ouviu na voz da filha algo que ele nunca teve na sua e que decidiu que aquela voz iria mudar tudo o que os Quintanilla tinham tentado e não tinham conseguido. O restaurante da família em Corpus Christi fechou. A família ficou sem renda. Abraão tomou uma decisão que para muitos pais teria sido impensável. Tirou os 3 filhos da escola e os transformou numa banda. Abé no baixo, sua irmã Suzete na bateria, Selena à frente. Viajavam numa van velha de cidade em cidade por todo o sul do Texas, cantinas, salões de segunda categoria, lugares onde às vezes o público era hostil e pagavam em dinheiro, contando as notas em cima de um balcão de bar. Selena tinha 11 anos na primeira vez que se apresentou num lugar assim e cantava em espanhol, sendo uma menina que tinha crescido falando inglês em casa. Aprendia as letras foneticamente porque o pai assim decidiu. O espanhol não era sua língua materna, era a língua da sua carreira. Isso é importante, guarde isso. Meu pai sempre soube o que a gente tinha que fazer, disse Selena numa entrevista de 1994. Às vezes eu não concordava, mas aprendi que ele quase sempre tinha razão. Quase sempre. Essas 2 palavras ela disse sorrindo, mas quando as disse, já tinham se passado 2 anos desde a maior batalha entre Selena e Abraão. A batalha que Selena venceu, a única que venceu. Em meados dos anos 80, Selena já era a artista tejana mais vendida da história. Discos de ouro, estádios lotados, capas de revista que nunca antes tinham colocado uma mulher tejana em destaque. Em 1971, uma van velha e 3 filhos tirados da escola. Em 1994, 15 discos de ouro, o Grammy, estádios de 60 mil pessoas, 23 anos. Do estacionamento de uma feira ao maior palco do Texas. O Grammy foi em fevereiro de 1994, melhor álbum mexicano-americano por live, gravado no Astrodome de Houston diante de milhares de pessoas. Selena subiu ao palco com aquele vestido roxo que todo mundo lembra. Pegou o Grammy com as 2 mãos e quando o ergueu, o Astrodome rugiu. O que muita gente não sabe é o que aconteceu fora daquele estádio, em Corpus Christi, em San Antonio, nos bairros do sul do Texas. Pessoas que não tinham ingresso para aquela cerimônia ouviram a notícia no rádio. Mães que estavam cozinhando, homens que voltavam do trabalho, avós que não falavam inglês, mas que conheciam cada palavra de cada canção de Selena. Todos ouviram a mesma coisa. A moça que cantava, na língua deles, que vinha de onde eles vinham, que entendia o que eles entendiam, tinha acabado de subir ao palco mais importante da música dos Estados Unidos e tinha vencido. Não foi só um Grammy. Foi a primeira vez que muita daquela gente viu algo seu chegar àquele lugar. 1 ano e 1 mês depois, ela estaria morta. Abraão a protegia com uma ferocidade que quem estava por perto aprendeu a respeitar. Nenhum repórter se aproximava de Selena sem que Abraão aprovasse a entrevista. Nenhum contrato era assinado sem que Abraão o revisasse. Nenhum membro da equipe tinha acesso direto a ela sem passar antes por ele. Ele sempre decidiu por ela. E então apareceu alguém que Abraão não tinha calculado. Chris Pérez tinha 22 anos, guitarrista, tatuagens, cabelo comprido, uma energia no palco que fazia o público olhar para ele, mesmo quando Selena cantava a 2 metros de distância. Abraão o contratou porque era o melhor guitarrista disponível. O que ele não calculou foi o que aconteceria depois. Selena e Chris começaram a conversar, depois a se ver em particular, depois a se apaixonar com aquela intensidade silenciosa de 2 pessoas que sabem que o que sentem não tem lugar no mundo ao redor delas. Abraão descobriu. A conversa que se seguiu foi a mais tensa da história daquela família. Ou ele sai da banda, ou você o deixa, disse Abraão a Selena. Não como uma pergunta, como um fato.
Selena ouviu e pela primeira vez na vida, respondeu com algo que Abraham nunca tinha ouvido dela. Disse que não. Em 2 de abril de 1992, Selena e Chris Perez se casaram em segredo num cartório de San Antônio. Abraham soube por telefone. Não foi convidado. Não deu sua bênção. As 24 horas seguintes foram as mais tensas que aquela família viveu antes de março de 1995. Mas Abraham, que tinha passado 30 anos construindo algo que não podia se permitir perder, acabou cedendo. Ligou para Chris, falou com Selena, aceitou o casamento e, com o tempo, passou a gostar genuinamente de Chris como um filho. Abraham me disse uma vez que no início achou que eu ia arruinar tudo o que tinham construído, disse Chris Perez anos depois, e que ele estava errado. Esse homem que pôde errar e admitir era o mesmo que, anos depois, tomaria uma decisão que nunca explicou. Há algo que pouca gente sabe sobre os últimos meses da vida de Selena. Nas semanas anteriores a 31 de março de 1995, Selena estava no auge absoluto da carreira. Não no seu melhor momento até então, no melhor momento possível. Em 26 de fevereiro de 1995, 5 semanas antes de sua morte, Selena se apresentou no Houston Livestock Show and Rodeo. Mais de 61 mil pessoas. O Astrodome lotado foi o maior show da vida dela, superando seu próprio recorde anterior naquele mesmo palco. Cantou por 2 horas. O público não se sentou em nenhum momento, e enquanto ela se apresentava diante daquelas 61 mil pessoas, num estúdio de gravação em Miami estava pela metade um álbum que iria mudar tudo. Se chamaria Dreaming of You. Era o álbum em inglês que Abraham vinha construindo havia anos, o cruzamento definitivo para o mercado anglo-americano. Selena já tinha gravado algumas canções em sessões noturnas em Miami, com a energia de alguém que sabe que está no limiar de algo grande. Faltavam outras. O plano era lançá-lo naquele verão. Em 18 de julho de 1995, 4 meses depois de sua morte, Dreaming of You chegou às lojas. Vendeu 175 mil cópias no primeiro dia. Tornou-se o primeiro álbum de um artista latino a estrear diretamente em número 1 na Billboard 200, a lista geral da música americana, não a lista latina, a lista geral ao lado dos artistas anglo-americanos, no posto mais alto. Selena conseguiu na morte o que tinha passado a vida inteira tentando conseguir em vida. E Abraham, que tinha construído tudo para aquele momento, viu isso do outro lado de um túmulo. Aquele homem que passou 23 anos controlando cada centímetro da carreira da filha, não pôde controlar o momento mais grandioso dessa carreira. Ele chegou quando Abraham já não podia estar ali para administrá-lo. Guarde isso, você vai precisar dele no final. E é aqui que entra Yolanda Saldivar. 1991. O mesmo ano em que Chris Perez entra na banda, uma enfermeira de San Antônio liga para a família Quintanilla com uma proposta. Seu nome é Yolanda Saldivar. Tem 30 anos, é fã de Selena há anos. Quer criar um fã-clube oficial, organizado, profissional. Abraham a conheceu, avaliou, decidiu que era de confiança, convidou-a para jantar com a família. Ela era muito organizada, disse a Beth Quintanilla numa entrevista posterior. E meu pai sempre buscava gente organizada. O que ninguém viu no começo, ou o que ninguém quis ver, é que Yolanda Saldivar não era só organizada, era hábil. Sabia exatamente o que cada pessoa da equipe precisava para confiar nela. Com Abraham mostrou competência, com Abé mostrou lealdade, com Selena mostrou algo diferente, mostrou que a entendia. Yolanda se tornou uma das poucas pessoas com quem Selena podia ser Selena e não a artista. Viajavam juntas, falavam ao telefone durante horas. Yolanda escutava, lembrava de tudo o que Selena lhe dizia. E no mundo em que quase todos ao redor de Selena tinham algo a ganhar com ela, Yolanda sabia fazê-la sentir que não queria nada. Isso valia mais do que qualquer habilidade gerencial, e essa foi também sua arma mais perigosa. Yolanda passou de fã integrante da equipe em poucos meses
Administrou o fã-clube durante 2 anos, com uma eficiência que impressionou a todos. Não tinha o número de telefone de Selena. Falava com a família regularmente, e em 1994, quando Selena quis expandir o negócio para além da música, a pessoa em quem Abraham pensou foi Yolanda. Boutiques, lojas de roupa com o nome e a estética de Selena, em Corpus Christi e San Antônio. Não era só um negócio, era o primeiro território que Selena construía que era exclusivamente dela, não da família dela. Selena mesma desenhava as roupas. Tinha cadernos cheios de esboços, tecidos, cores, silhuetas, tudo desenhado com a mesma precisão com que aprendia as letras de suas canções. Pessoas da equipe que viram esses cadernos disseram que o talento que mostravam não era o de alguém que estava aprendendo, era o de alguém que já sabia. Ela queria que as boutiques fossem o primeiro passo rumo a algo maior. Nova York. Queria uma linha de moda que chegasse às mesmas lojas onde compravam as mulheres que haviam na televisão. Não queria desenhar roupas para os ricos, queria desenhar roupas para as mulheres que a conheciam de verdade. Quando Yolanda começou a desviar dinheiro dessas contas, não estava apenas roubando dinheiro, estava roubando da única coisa que Selena tinha construído, sem que ninguém tivesse autoridade sobre ela. O único sonho que era completamente seu e que estava nas mãos da pessoa que Abraham tinha escolhido. Abraham escolheu Yolanda para administrar esse sonho. 1991, Yolanda Saldívar liga para os Quintanilla, pedindo para criar um fã-clube. 1994, ela tem as chaves do negócio mais pessoal de Selena, acesso às suas contas e o número direto do seu telefone. 3 anos de fã anônima até o centro da operação. Lembre-se disso. 1994. As boutiques já funcionavam havia meses e os problemas começam. Fornecedores dizendo que não receberam pagamentos, faturas que não fecham, funcionárias que percebem irregularidades, mas não sabem a quem relatá-las. Porque a pessoa a quem deveriam relatá-las parece estar no centro do problema. Abraham ordena uma auditoria. Contratam um contador externo. O que encontram não é um erro de contabilidade, é um desfalque sistemático. Yolanda Saldívar vinha desviando dinheiro das boutiques havia meses, e não estamos falando de uma quantia pequena. A mulher que Abraham tinha escolhido, a mulher que jantava com a família, a mulher em quem Selena confiava. Ele sempre decidiu por ela. Dessa vez, escolheu errado. Quando confrontaram Yolanda com as provas, ela não negou tudo de uma vez. Foi mais calculada. Tentou construir uma narrativa alternativa. Disse que os números tinham erro, que os contadores externos não entendiam como funcionava a operação, que havia explicações para tudo. Não havia explicações para tudo. Mas o que ninguém na família previu foi o que Yolanda fez a seguir. Apelou diretamente para Selena, ligava para ela, dizia que tinham entendido tudo errado, que estavam traindo-a, que ela era a única pessoa que genuinamente a amava sem querer nada em troca. Que se Selena a abandonasse naquele momento, provaria que era igual a todo mundo. Selena não a abandonou imediatamente. Continuou falando com ela ao telefone nos dias seguintes. Continuou tentando resolver a situação sem um rompimento total. Esse era o padrão de toda a sua vida. Evitar o confronto direto, buscar o caminho que permitisse que todos ficassem bem. Abraham conhecia esse padrão, tinha visto isso durante 23 anos. Tinha construído esse padrão com suas próprias mãos, em cada decisão que tomou por ela, antes que ela pudesse decidir por si mesma. É aqui que 31 de março de 1995 se torna mais sombrio do que parece na superfície. Selena não chegou àquele hotel num momento de fraqueza. Chegou no auge da vida. 5 semanas antes tinha feito o maior show da carreira. Estava gravando o álbum que mudaria tudo. Tinha 23 anos e pela primeira vez na vida tinha algo que era completamente seu. As boutiques, os esboços, o sonho da moda, um marido que a amava, uma carreira que ninguém podia tirar dela. E ainda assim, foi porque o pai precisava.
30 anos depois, esse detalhe é o que mais dói. Não que a mataram, não que alguém de confiança a traiu, mas que foi no melhor momento da vida dela, com mais razões do que nunca para se proteger, e ela não conseguiu dizer não. Abraão precisava recuperar os documentos financeiros das boutiques que estavam em posse de Yolanda. Registros, faturas, contratos, provas do desfalque para agir legalmente. Alguém tinha que ir buscar esses documentos? Alguém tinha que enfrentar Yolanda Saldívar, uma mulher que já tinha demonstrado ser capaz de mentir durante meses na cara de toda a família. Uma mulher que já sabia que tinha sido descoberta. Uma mulher que estava instalada há dias num hotel, com tempo de sobra para pensar. Abraão tomou uma decisão, mandou Selena, uma jovem de 23 anos, sozinha a um hotel, para confrontar uma mulher que já tinha todos os motivos para se sentir encurralada. Por que não foi ele mesmo? Essa pergunta morreu com Abraão em 13 de dezembro de 2025. E agora vamos ver exatamente o que aconteceu naquela manhã. No fim de março de 1995, Yolanda Saldívar estava instalada havia vários dias no quarto 158 do Days Inn de Corpus Christi. Sabe que foi descoberta, sabe que o confronto é inevitável. Tinha tido ligações tensas com Selena nos dias anteriores. Em 9 de março de 1995, Yolanda Saldívar comprou uma arma, 10 dias antes de 31 de março. Não foi um crime de impulso. Não foi uma explosão de raiva de um segundo. Yolanda comprou aquela arma quando já sabia que tinha sido descoberta, quando já sabia que o encontro iria acontecer. Pense nisso. 10 dias. O que Yolanda estava calculando nesses 10 dias? Ela continua ligando para Selena, dizendo que precisa dela, que tem os documentos, que ela passe pelo hotel. Selena concorda. 31 de março de 1995. Corpus Christi, Texas. 8 horas e 51 minutos da manhã. O carro de Selena chega ao Days Inn. Ela entra sozinha, sem segurança, sem ninguém da família. Vai direto ao quarto 158. Yolanda a recebe. A conversa começa em calma. Ela entrega alguns documentos e então Yolanda faz algo que ninguém esperava. Diz a Selena que foi vítima de uma agressão sexual, que um médico a atacou, que precisa de atendimento, que tem medo de ir sozinha. Selena, que era Selena, que mesmo naquele momento de tensão e desconfiança, não conseguia abandonar alguém que dizia precisar dela, disse que sim. Levou-a a uma clínica médica naquela manhã, ficou com ela, acompanhou-a. O médico que as atendeu examinou Yolanda e determinou que a denúncia de agressão sexual não tinha nenhuma evidência que a sustentasse. Registrou isso por escrito, mas Selena estava ali com Yolanda, acreditando nela. Voltaram ao hotel por volta das 11 da manhã e Selena retornou ao quarto para buscar o restante dos documentos que Abraão precisava. O silêncio dentro daquele quarto deve ter durado apenas alguns segundos, aqueles segundos em que duas pessoas sabem exatamente para onde a situação está indo, e já nenhuma delas consegue detê-la. Yolanda com algo na mão que Selena não esperava. A porta longe demais, 2 ou 3 segundos. Às vezes é isso que separa o que poderia ter sido do que foi. Agora vou te contar a primeira coisa que prometi, a ligação. Dentro daquele quarto, com Yolanda à sua frente e algo no ar que não fazia sentido, Selena pegou o telefone e ligou para Chris. A conversa foi breve. Selena disse que algo estava errado, que Yolanda estava se comportando de forma estranha, que estava com medo. Chris disse para ela sair dali agora mesmo, deixar os documentos, ir embora. Selena disse que não podia, que precisava daqueles documentos, que o pai precisava dele. Nos últimos minutos da vida dela, Selena Quintanilla continuou tomando decisões por alguém que não estava ali. Desligou o telefone e ficou. Agora vem a pergunta que Abraão levou para o túmulo em 13 de dezembro de 2025. Se era o confronto de Abraão, se eram os documentos de Abraão, se era o problema que Abraão tinha criado ao escolher Yolanda. Por que foi Selena?
Porque o homem que tomou cada decisão sobre a vida da filha durante 23 anos a mandou para o único lugar onde ele deveria ter estado? Essa resposta já não existe mais. 11 horas e 48 minutos da manhã, um tiro. 11h48. Selena sai correndo do quarto 158. A bala entrou pelas costas, do lado direito, atravessou a clavícula. A dor deve ter sido como uma parede de fogo que aparece de repente, mas ela corre. 11 horas, 48 minutos e 30 segundos. O carpete do corredor é da cor bordô. 91 metros de carpete, cor bordô. Alguém o limpou no dia seguinte, ainda sem saber exatamente o que tinha acontecido ali. 11h49. Ela chega à recepção. O recepcionista a vê entrar cambaleando. Selena aponta para o corredor. Diz o nome Yolanda Saldívar. Diz completo e cai. 11h49. O recepcionista liga para o número de emergência. A voz dele treme na ligação. Ao fundo se ouve o barulho do hotel. A voz de Selena muito fraca dizendo algo que o atendente não consegue entender. 12h25 chega a ambulância ao hotel. 12h28, Selena dá entrada no Memorial Medical Center de Corpus Christi. Chega em coma. Os médicos de emergência trabalham durante 37 minutos. 13h05, o médico assina o atestado de óbito. 31 de março de 1995, 8 horas e 51 minutos da manhã. Selena entra no Days Inn com toda a vida pela frente. 31 de março de 1995, 13 horas e 5 minutos, o médico assina o atestado de óbito. 4 horas e 14 minutos. Foi tudo o que durou. Pense nisso por um momento. 91 metros com uma bala no corpo. Não para escapar, para apontar, para dizer o nome, para que a pessoa responsável não pudesse negá-lo. Até naquele momento, ferida e agonizando, ela fez o trabalho que precisava fazer, o trabalho que outra pessoa deveria ter feito naquele dia. Talvez você também saiba o que é fazer o trabalho de alguém que não está presente. Carregar o que não é seu porque aprendeu desde pequeno que é assim que as coisas funcionam. Que dizer não tem um preço que nem sempre você pode pagar. Selena aprendeu isso aos 9 anos, num palco. Praticou isso durante 23 anos e aplicou isso até o final. Corpus Christi parou. As rádios interromperam a programação. Vários locutores no ar receberam a notícia ao vivo e não conseguiram terminar a frase. Os ouvintes que ligavam choravam antes de falar. As lojas colocaram cartazes nas vitrines. Pessoas que não se conheciam choraram juntas nas ruas. Do lado de fora do Memorial Medical Center, enquanto os médicos ainda trabalhavam, as pessoas começaram a se reunir sem que ninguém as chamasse, sem que ninguém as organizasse. Simplesmente apareceram porque não sabiam mais para onde ir. Havia algo na morte de Selena que não era apenas a morte de uma artista. Era a morte de algo que o povo do sul do Texas tinha construído com ela ao longo dos anos, sem saber. Uma identidade, um orgulho, uma prova de que o que eles eram tinha valor num mundo que por tempo demais tinha dito que não. No México, no resto da América Latina, a notícia chegou como um golpe que ninguém esperava. Selena estava há poucos meses de lançar seu primeiro álbum em inglês. Estava prestes a se tornar o que ninguém tinha sido antes, uma artista latina que cruzava para o mercado anglo-americano sem deixar para trás o que era. Esse álbum já estava gravado pela metade. Enquanto Corpus Christi chorava, Yolanda Saldívar estava no estacionamento do Days Inn, com a arma na mão e a polícia a cercando. 9 horas. Foi isso que durou a negociação. 9 horas em que Yolanda apontou a arma para si mesma várias vezes, em que perguntou como Selena estava, aparentemente ainda sem saber que Selena tinha morrido. O negociador a manteve ao telefone. Hora após hora, o sol se punha sobre o estacionamento do Days Inn e Yolanda continuava ali. As pessoas que viram essas horas de fora descreveram algo difícil de esquecer. A mesma mulher que durante anos tinha feito de tudo para se aproximar de Selena, que tinha construído uma relação de confiança durante 4 anos, estava agora sozinha numa caminhonete,
cercada de policiais, enquanto a pessoa que a tinha definido estava morrendo num hospital, o círculo mais brutal possível. E Yolanda ainda não sabia disso. Quando o negociador finalmente confirmou que Selena tinha morrido, algo na voz de Yolanda mudou. As pessoas que ouviram aquela transmissão disseram que o que veio a seguir não soou como culpa, não soou como algo com um nome claro. Foi o choro de alguém que perdeu algo que ela mesma também tinha destruído. Foi presa às 21h30. Naquela tarde, em algum lugar de Corpus Christi, Abraham Quintanilla recebeu uma ligação. Não sabemos quem ligou primeiro. Não sabemos exatamente o que foi dito. Só sabemos que, depois daquela ligação, o homem que sempre teve uma resposta para tudo entrou num silêncio do qual nunca voltou por completo. O que veio a seguir foi o que Abraham Quintanilla fazia melhor do que ninguém: controlar a narrativa. O velório foi em 2 de abril de 1995, a mesma data do 3º aniversário de casamento de Selena e Chris. Uma coincidência que dói sozinha. Abraham tomou uma decisão sobre aquele velório, decidiu que o caixão ficaria aberto. Houve vozes na equipe que discordaram. Chris Pérez não falou publicamente sobre esse momento durante anos. Mas Abraham decidiu como sempre tinha decidido, e dezenas de milhares de pessoas fizeram fila durante horas para ver Selena. A imagem do corpo dela naquele caixão percorreu todos os meios de comunicação do continente. Há uma parte daquela noite que ninguém contou. Em algum momento entre 31 de março e 2 de abril, Abraham Quintanilla teve que tomar aquela decisão. Não numa sala cheia de gente, sozinho em algum quarto, com o peso do que tinha acontecido naquele dia sobre ele. Como ele chegou a essa decisão, por meio de quanta dor, é algo que nunca foi contado. E Abraham, numa única entrevista com Cristina Saralegui, disse algo sobre aquela noite que nunca repetiu diante de nenhuma outra câmera. Mas isso chega em um momento. Primeiro, você precisa entender o que aconteceu no julgamento. Outubro de 1995. O julgamento de Yolanda Saldívar foi transmitido ao vivo para milhões de pessoas. Um dos primeiros julgamentos na história da televisão latina a receber esse tratamento. A Univision e a Telemundo cobriram cada sessão. No México, na Colômbia, na Argentina, as pessoas ficavam em casa para assistir às audiências. Abraham esteve presente em cada sessão, controlado, firme. A família se apresentou unida. A dor era real e a imagem também era real. A defesa argumentou que o disparo tinha sido acidental, que a arma disparou durante uma luta corporal, enquanto Yolanda tentava tirar a própria vida e Selena tentava impedi-la, que ninguém queria que aquilo acontecesse. O promotor desmontou esse argumento em 2 movimentos. Primeiro, a trajetória da bala não era compatível com uma luta em que 2 pessoas disputam a arma. Era compatível com um disparo à distância, pelas costas. Segundo, a arma comprada em 9 de março, 10 dias antes de 31 de março, quando Yolanda já sabia que tinha sido descoberta, quando já podia calcular que o encontro iria acontecer e quem iria aparecer naquele quarto. Não seria Abraham, seria Selena. O pessoal do hotel testemunhou sobre o que viu naquele dia. A mulher que entrou às 8h51, a mulher que saiu correndo pelo corredor com uma mão nas costas, o nome que disse antes de cair. Yolanda Saldívar não testemunhou em sua própria defesa. O júri deliberou por quase 12 horas. Quando o veredito foi lido, o rosto de Yolanda não mudou de imediato. Culpada. Homicídio de 1º grau. Houve um segundo de silêncio na sala antes que o barulho começasse. Do lado de fora do tribunal, as pessoas esperavam. Quando anunciaram o veredito, alguém gritou, e depois o barulho se transformou em choro. Abraham saiu do tribunal sem fazer declarações. Naquele dia entrou num carro e foi embora. A sentença chegou pouco depois. Prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. A sentença transformou Yolanda na vilã que todo mundo precisava e Abraham no pai destroçado que tinha perdido o bem mais precioso da sua vida.
Abraão fez algo mais com aquela dor. Em 1995, criou a Fundação Selena, uma organização dedicada a conceder bolsas universitárias a jovens latinos de baixa renda. Estudantes que precisavam de dinheiro para pagar uma faculdade que suas famílias não podiam bancar. Em 23 anos de vida, Selena nunca foi à universidade. Tiraram-na da escola aos 11 anos para que tocasse na banda. A fundação que leva seu nome pagou os estudos de centenas de jovens que, de outra forma, teriam passado pelo mesmo sistema que fechou a porta para ela. Se aquilo foi culpa, ou amor, ou as duas coisas ao mesmo tempo, é uma pergunta que Abraão nunca respondeu publicamente. Essa imagem durou 3 décadas. Ele sempre decidiu que história se contava sobre Selena. Mas a história de Abraão Quintanilla não terminou em 31 de março de 1995. De certa forma, foi ali que ela começou. Você lembra do que eu te pedi para guardar desde o início? Agora é quando isso começa a valer a pena de verdade. De 1995 até 2025, Abraão Quintanilla foi o guardião absoluto do legado de Selena. Não metaforicamente, legalmente. A família detinha os direitos sobre a música, a imagem, o nome. Nenhum projeto avançava sem a aprovação dos Quintanilla. E a aprovação dos Quintanilla era, na prática, a aprovação de Abraão. O primeiro grande projeto foi o filme de 1997, com Jennifer Lopez no papel de Selena. Abraão supervisionou o processo de elenco, estava nas reuniões de produção, revisou o roteiro. A história contada naquele filme foi a história que Abraão aprovou. Selena, a artista perfeita, Abraão, o pai dedicado, Yolanda, a traidora, sem perguntas incômodas, sem lacunas. O filme arrecadou 35 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Jennifer Lopez se tornou uma estrela de Hollywood, e a versão de Selena que milhões de pessoas conheceram foi a versão que Abraão construiu. Documentários, biografias, homenagens, séries, tudo passava por ele. 30 anos de narrativa controlada, 30 anos da mesma história. Selena era perfeita, Abraão a amava, Yolanda era o monstro. Essa narrativa não era falsa, mas tinha lacunas. E foi Abraão quem decidiu durante 30 anos que essas lacunas não existiam. Durante esse tempo, Abraão também carregou algo que quase ninguém pôde ver. Recebia cartas. Durante anos, detentas de diferentes presídios escreviam ameaçando Yolanda, dizendo que, se ela saísse da prisão, não duraria muito. Se Yolanda saísse, a matariam, disse Abraão numa entrevista. Eu continuo recebendo cartas de pessoas que fariam isso. Um homem carregando a raiva de milhares de desconhecidas, somando à própria. 30 anos assim. E então, em 2024, algo que Abraão tinha conseguido conter por 3 décadas deixou de estar contido. Yolanda Saldiva está há quase 30 anos na unidade Mountain View, em Gatesville, Texas. A vida dela dentro da prisão não tem sido tranquila. Acumulou infrações disciplinares ao longo dos anos. Teve conflitos com outras detentas. O nome Selena, dentro daquelas paredes, é um peso que Yolanda carrega sozinha. Porque o amor que o mundo tinha por Selena não desapareceu com a sentença. E em 2024, ela concordou em falar num documentário. Pela primeira vez em 3 décadas, falou sem que Abraão pudesse responder-lhe em tempo real. Selena era minha melhor amiga, disse Yolanda. O que aconteceu naquele quarto foi um acidente. Eu nunca quis machucá-la. E disse mais alguma coisa. Disse que Selena tinha uma vida que a família dela não conhecia por completo. Que a relação entre Selena e os Quintanilla era mais complicada do que se tinha contado durante 30 anos. Abraão respondeu de San Antônio. Yolanda Saldívar está mentindo há 30 anos. Isso é tudo o que tenho a dizer. Porta fechada, conversa encerrada. Mas há uma diferença fundamental entre 2024 e agora. Abraão Quintanilla morreu em 13 de dezembro de 2025. O que Yolanda disse já não tem mais resposta. Flutua sozinho, e a única pessoa que durante 30 anos
Foi o contrapeso a qualquer versão alternativa da história já não pode ser esse contrapeso. Agora chega a segunda coisa que prometi, a bolsa de Selena. Há um detalhe do inventário de objetos pessoais que Selena levava naquele dia que Abraham Quintanilla nunca discutiu publicamente, nem nos dias seguintes à morte, nem durante o julgamento, nem em nenhuma das 3 décadas que se seguiram. Vários jornalistas que mencionaram isso em reportagens não obtiveram resposta da família, nunca foi confirmado, nunca foi desmentido, simplesmente não existiu na narrativa oficial. Selena tinha 23 anos, estava casada com Chris havia quase 3 anos, tinha dito em entrevistas que queria ser mãe. Chris também tinha dito isso. O que via, naquela bolsa e o que aquilo significava? É uma pergunta que Abraham levou para o túmulo em 13 de dezembro de 2025. E agora ninguém com o peso dele pode respondê-la. Talvez você saiba como é isso. Alguém decidir que uma pergunta não merece resposta. Não porque a resposta não exista, mas porque dá-la custa caro demais. Abraham Quintanilla escolheu seus silêncios com muito cuidado. Este foi um deles. Agora te dou a terceira coisa que prometi. A confissão. Numa entrevista com Cristina Saralegui, um dos poucos espaços em que Abraham falou sem escudo corporativo, ele disse algo que nunca repetiu depois. Disse que abrir o caixão de Selena durante o velório foi o maior erro que cometeu na vida. Se eu tivesse que fazer de novo, disse Abraham, jamais faria. Disse isso uma vez, só com Cristina, e nunca mais. Pense no que isso significa. Abraham Quintanilla, o homem que tomou cada decisão sobre a vida de Selena sem hesitar. O homem que lutou durante 30 anos contra qualquer um que tentasse contar a história de forma diferente. O homem que nunca admitiu ter errado em nada relacionado à filha, escolheu justamente esse detalhe como seu maior arrependimento. Não disse que lamentava ter confiado em Yolanda. Não disse que lamentava ter mandado Selena sozinha ao hotel. Por que aquele momento e não outro? A única resposta possível é a mais sombria. Porque o caixão era o que Abraham conseguia admitir. Tudo mais era o que ele não conseguia. O homem que durante 30 anos controlou que história se contava sobre Selena, aplicou o mesmo controle aos próprios arrependimentos. Escolheu qual era o erro que podia mostrar e guardou o resto. Provavelmente pensava nisso todos os dias. Abraham Quintanilla viveu 30 anos com a pergunta que não respondeu, não como uma abstração, mas como algo concreto que voltava a cada aniversário da morte de Selena, em cada documentário que não conseguia aprovar por completo, cada vez que alguém perguntava sobre aquela manhã e ele dava sempre a mesma resposta. Ele conversou sobre isso com Chris. Há uma conversa entre esses dois homens que nunca foi tornada pública, provavelmente nunca será. O que se sabe é que a relação entre Abraham e Chris Pérez, depois da morte de Selena, foi complicada durante anos. Dois homens que amavam a mesma pessoa. Dois homens com versões diferentes do que tinha acontecido e do que deveria ter sido feito, e nenhum dos dois com uma forma de dizer isso ao outro sem que doesse demais. Com o tempo, a relação se estabilizou. Abraham reconheceu publicamente que Chris era o viúvo da... Chris continuou fazendo parte do universo de Selena, gravando novas músicas com os instrumentais que ela tinha deixado, participando de homenagens. Mas a pergunta que os dois carregam não tem conversa que a resolva. A única pessoa que poderia tê-la resolvido já não está mais aqui. Talvez você conheça alguém assim, alguém que amava com tanta força que o amor se tornou indistinguível do controle, alguém que tomava as decisões dos outros porque acreditava genuinamente que sem ele, as coisas dariam errado. Alguém que construiu algo lindo e que ao mesmo tempo, sem querer, construiu uma jaula. Essa pessoa também carregou até o fim algo que não soube como dizer. Março de 2025. A Junta de Perdões e Liberdade Condicional do Texas se reúne para revisar o caso de Yolanda Saldívar. Ativistas, fãs organizados e a família Quintanilla se mobilizam para se opor. Há cartas, há pressão pública.
A máquina que Abraham tinha construído durante 30 anos para proteger o nome de Selena funciona mais uma vez. A junta nega a liberdade condicional. Yolanda Saldívar não poderá solicitar uma nova revisão até março de 2030. Abraham Quintanilla recebeu essa notícia, não fez nenhuma declaração pública, a família publicou apenas um comunicado breve. Abraham, que sempre tinha algo a dizer quando o assunto era Selena, dessa vez ficou em silêncio. 9 meses depois, em 13 de dezembro de 2025, Abraham Quintanilla morreu. O filho Abé confirmou a notícia, tinha 86 anos. A causa exata não foi revelada de imediato, fiel até o fim ao estilo de 3 décadas. O que os Quintanilla não queriam que se soubesse, não se sabia. Nas redes sociais, milhões de pessoas escreveram sobre ele. Alguns o celebraram como o homem que construiu Selena, outros o criticaram pelo controle que exerceu sobre a filha. A maioria sentiu algo mais complicado do que qualquer uma dessas duas coisas, a consciência de que, com Abraham, ia embora a última possibilidade de resposta. Cris Pérez não fez nenhuma declaração pública nas primeiras horas. Yolanda Saldívar, da prisão, só soube da morte dias depois. Agora é quando eu quero que você fique com o que vai levar dessa história, não a data, não os nomes. Existe um tipo de amor que não sabe se distinguir do controle. Um amor que diz, eu sei o que é melhor para você e cumpre isso durante décadas. Um amor que constrói e protege e, ao mesmo tempo, aperta até não sobrar espaço para respirar. Um amor que não sabe se soltar, mesmo que queira, mesmo que doa, mesmo que custe caro. Abraham Quintanilla amava Selena, isso não está em dúvida, mas amou Selena da única forma que sabia amar, tomando decisões por ela. Desde que ela tinha 9 anos até a manhã de 31 de março de 1995, ele sempre decidiu por ela. E naquela manhã, tomou a última decisão, a que nunca explicou, a que já não pode explicar. Agora você precisa saber o que aconteceu depois que Selena morreu. Não com a família dela, não com Yolanda, com a música dela. Em 18 de julho de 1995, 4 meses depois de 31 de março, Dreaming of You chegou às lojas. Selena não estava ali para ver isso. Vendeu 175 mil cópias no primeiro. Estreou diretamente em número 1 na Billboard 200, a lista geral da música nos Estados Unidos, ao lado dos artistas anglo-americanos, no posto mais alto. Foi o primeiro álbum de um artista latino a conseguir isso. Abraham tinha construído tudo para aquele momento. Tinha passado 23 anos levando a filha de uma cantina em Corpus Christi até as portas do mercado anglo-americano. E, quando essas portas finalmente se abriram, Selena não estava ali para cruzá-las. Cruzou mesmo assim do outro lado. O álbum trazia canções que Selena gravou nos últimos meses de vida. Há uma em particular, a canção que dá nome ao disco, Dreaming of You, gravada em inglês com uma voz que soa como se ela soubesse que algo estava prestes a mudar. Como se cantasse de um lugar onde o tempo já não funciona da mesma forma. Ninguém sabe se Selena chegou a ouvir a versão final dessa canção. O que sabemos é que essa canção foi ouvida por 175 mil pessoas no primeiro dia e que, desde então, não parou de tocar. Em Corpus Christi, à beira do Golfo do México, há uma estátua de bronze, chama-se Mirador de la Flor. Representa Selena com os braços abertos, olhando para a água. Foi feita com o dinheiro doado por seus fãs, não com dinheiro da indústria, não com dinheiro da família, mas com o dinheiro de pessoas que não a conheceram pessoalmente, mas que sentiam que a conheciam de outra forma. Há um banco em frente à estátua. Todos os dias, pessoas que não são de Corpus Christi chegam a esse banco e se sentam por um tempo. Algumas trazem flores, algumas trazem fotos, algumas simplesmente se sentam e olham para a água. Já se passaram 30 anos. Quem tinha 20 anos quando Selena morreu tem 50 agora e continua indo. E os filhos, que não tinham nascido quando Selena estava viva, também vão. Todo mês de abril, a cidade de Corpus Christi celebra a Festa da Flor, um festival em homenagem a Selena.
Não é a família que organiza, é a cidade. Vêm dezenas de milhares de pessoas de todos os Estados Unidos e do México. Instalam-se em frente ao estádio onde Selena se apresentou. Ouvem as canções dela. Muitos deles choram. No ano passado, entre a multidão, havia gente de 15 anos que não tinha nascido quando Selena morreu, que a conhecia apenas pelas canções e pelo que suas mães lhes contaram. Isso é o que nenhum contrato de direitos consegue controlar, o que nenhum Abraão consegue administrar de uma sala de reuniões. Uma geração que não viveu Selena e que a sente sua mesmo assim, que carrega suas canções no celular, que visita a estátua, que vai ao festival. 30 anos, e a voz continua. Há algo naquela estátua que não tem explicação racional. Uma moça de Corpus Christi, que cantava numa língua que aprendeu foneticamente, que morreu aos 23 anos, que nunca chegou a lançar o álbum que a teria transformado numa estrela mundial em vida. E, ainda assim, ali está ela, de bronze, com os braços abertos, olhando para a água. O que será que as pessoas buscam quando vão se sentar naquele banco? Talvez a mesma coisa que buscavam quando ligavam o rádio e ouviam a voz dela, sentir-se vistas, sentir que algo do que eram tinha valor num mundo que muitas vezes dizia que não. Isso Abraão não controlou. Isso nunca ninguém controlou. Em 2012, Chris Perez publicou um livro chamado To Selena with Love. Levou 17 anos para escrevê-lo. Foi a primeira vez que ele falou sobre a relação com ela de forma extensa e pública. Não foi um livro de escândalo, foi um livro de amor. Contava os primeiros anos juntos, a fuga para San Antônio, os primeiros meses de casamento, o dia a dia de duas pessoas que se amavam num mundo que não lhes dava muito espaço para simplesmente serem isso. Duas pessoas que se amavam, e contava algo que pouquíssimas pessoas sabiam sobre a noite de 31 de março de 1995. Depois que Selena morreu, Chris Perez não conseguia ficar em casa, não conseguia ficar em nenhum lugar que tivesse algo dela. Passou horas no carro, dirigindo por Corpus Christi sem destino. As mesmas ruas, as mesmas luzes, o mesmo golfo, a mesma cidade, ou tudo igual. Ela não. Esse homem carrega aquela noite consigo há 30 anos e carrega também mais alguma coisa. Carrega a última frase que Selena lhe disse por telefone antes de tudo acabar. Não posso ir embora. Meu pai precisa desses documentos. Não tenho medo. Não, venha me buscar. Não quero ficar aqui. Meu pai precisa desses documentos. 30 anos de decisões tomadas por outra pessoa não se desfazem numa manhã, nem mesmo quando sua vida depende disso. Selena Quintanilla era uma moça que aprendeu a cantar em espanhol para agradar o pai e acabou sendo a artista que devolveu o orgulho a milhões de pessoas que sentiam vergonha de falar sua própria língua. Uma língua que aprendeu foneticamente se tornou o veículo de algo que ela entendia perfeitamente, que as pessoas que a ouviam precisavam se sentir vistas. Nos últimos minutos de vida, Selena Quintanilla continuou vendo por outra pessoa antes de ver por si mesma. Desligou o telefone, ficou, pegou os documentos do pai e quando já não havia mais nada a fazer, correu 91 metros para apontar. Não corria só para escapar, corria para que houvesse testemunhas, para que a história contada fosse a história real, para que ninguém pudesse negá-la. Fez o trabalho até o fim, enquanto ele sempre decidiu por ela. E naquela última manhã, com uma bala nas costas e 91 metros de carpete cor de bordô pela frente, a única decisão que tomou foi dela. Yolanda Saldívar tem 64 anos, completará 69 em 2030, quando poderá solicitar novamente a liberdade condicional. Continua na unidade Mountain View, em Gatesville, Texas. Quem conhece o sistema diz que suas chances de sair são baixas. O caso tem visibilidade demais. O sobrenome Quintanilla ainda tem peso demais, mesmo que o homem que o carregava já não esteja mais aqui. Chris Perez tem 55 anos. Continua fazendo música, continua carregando aquela ligação. Da última vez que falou com Selena, disse para ela ir embora, deixar os documentos. Ela disse que não podia.
A pergunta que Abraão levou para o túmulo é a mesma que Chris carrega desde aquele 31 de março. Se Selena tivesse podido dizer não, será que teria feito isso? 30 anos de obedecer a Abraão não se desfazem numa manhã, nem mesmo quando sua vida depende disso. A manhã de 31 de março de 1995 começou como qualquer outra manhã. Chris Perez contou isso em seu livro 17 anos depois. Selena se levantou antes dele. Foi ao quarto para dizer que ia ao Days Inn. Acordou-o, beijou-o, ele voltou a dormir. É isso que ele guarda, a última lembrança de Selena viva. Aquele beijo de uma manhã comum, antes de ela ir fazer algo que ela não deveria ter tido que fazer. Há um detalhe sobre aquela data que pouca gente menciona. Selena morreu em 31 de março de 1995. Tinha se casado com Chris em 2 de abril de 1992. Morreu 2 dias antes do 3º aniversário de casamento. O velório foi em 2 de abril, o mesmo dia em que teriam comemorado 3 anos juntos. 2 dias. Quando, horas depois, o telefone tocou e disseram que Selena tinha sido ferida, Chris correu para o Memorial Medical Center. Chegou enquanto os médicos ainda trabalhavam. Fizeram-no esperar num corredor. Estava ali quando Selena ainda estava naquele hospital. Nunca chegou a entrar. Quando o médico saiu ao corredor para comunicar o falecimento, Chris Perez já estava havia um bom tempo naquele corredor, esperando que alguém dissesse que ele podia entrar. O único beijo de despedida que tiveram foi o que ela lhe deu naquela manhã, acreditando que voltaria. Do lado de fora do hospital, as pessoas continuavam chegando sem que ninguém as convocasse. O rádio tinha dito que Selena estava gravemente ferida e as pessoas simplesmente apareceram com velas, com flores, de mãos vazias, ou apenas ficaram em frente ao hospital e esperaram. Quando saiu o anúncio, pessoas que não se conheciam se abraçaram na calçada. Nos dias seguintes, mais de 30 mil pessoas fizeram fila para o velório público. Vieram de San Antonio, de Houston, do outro lado da fronteira. Fizeram fila durante horas no calor de abril do Texas. O maior show da vida de Selena, 5 semanas antes, tinha reunido 61 mil pessoas no Astrodome. O velório reuniu quase metade dessas pessoas. A diferença é que no Astrodome Selena podia vê-las. Yolanda Saldívar sustenta há 30 anos que o disparo foi um acidente, que ela estava ameaçando se matar e que Selena tentou impedi-la, que na luta corporal a arma disparou. O que essa versão não consegue explicar é o que os peritos estabeleceram no julgamento. A trajetória da bala era incompatível com um disparo a curta distância durante uma luta corporal. Era compatível com um disparo a certa distância, atingindo alguém que estava de costas, caminhando em direção à porta. Selena estava saindo quando atiraram. O júri levou menos de 12 horas para rejeitar essa versão. 30 anos. A mesma história de Yolanda, a mesma resposta de Abrahama. 2 versões que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E a única pessoa que esteve naquele quarto e que poderia ter contado algo diferente das duas já não pode dizer nada. Entre as faixas de Dreaming of You, havia uma balada em inglês que fez algo que nenhuma canção de Selena tinha feito antes. Chamava-se I Could Fall in Love e chegou ao top 10 da Billboard Hot 100. Tocou em rádios que nunca tinham programado música tejana. Chegou a ouvidos que durante décadas nunca tinham escutado o nome Selena Quintanilla. Milhões de pessoas a ouviram pela primeira vez com aquela canção. Na primeira vez em que a ouviram, ela já estava morta havia 4 meses. O filme de 1997, com Jennifer Lopez, fez algo que Abraham não pôde planejar. O que aquele filme significou para milhões de latinos de segunda e terceira geração que viram na tela, pela primeira vez, algo que reconheciam como seu. Isso nunca passou pelas mãos de Abraham, nunca poderia ter passado. O impacto cultural de Selena foi sempre maior do que o controle de Abraham. Ele a construiu, ela o transbordou. Nos anos seguintes à morte de Selena, Chris Perez não conseguia ouvir a música dela.
O homem que tocou guitarra ao lado dela em milhares de apresentações, que passou anos no mesmo estúdio, não conseguia ouvir a voz dela sem que algo se rompesse dentro de si. Passaram-se anos até que ele pudesse voltar a colocar as canções dela para tocar sem ter que parar no meio. Quando Jennifer Lopez apareceu na tela, interpretando Selena, Chris Pérez foi ver o filme. Não falou muito sobre como foi aquela experiência, mas esteve lá, vendo outra pessoa se mover como Selena se movia, sorrir como Selena sorria, cantar as canções que ele tinha tocado ao lado dela durante anos. O que aquilo fez com ele por dentro é algo que não tem palavras. E, ainda assim, foi e assistiu. Quando finalmente pôde voltar a ouvir a música de Selena, continuou fazendo música, porque não sabia fazer outra coisa, mas nunca gravou outra canção com ela. O Days Inn de Corpus Christi, onde tudo aconteceu, foi demolido com o passar dos anos. O quarto 158 já não existe. O corredor cor de Bordeaux já não existe. O estacionamento onde Yolanda passou 9 horas já não tem a mesma forma. Mas as pessoas continuam indo ao local onde o prédio esteve, não só à estátua do calçadão, mas também ao terreno onde ficava o hotel, para parar um momento, olhar para o chão, como se houvesse ali algo que guardasse um pouco do que aconteceu em 31 de março de 1995. Talvez seja só cimento e asfalto. Ou talvez as pessoas vão porque precisam de um lugar para depositar algo que não sabem como soltar. Isso também é o que Selena fez, sem se propor a isso. Deu a milhões de pessoas um lugar para depositar o que, de outra forma, não teria lugar nenhum. O orgulho que não cabe em outros espaços, o luto que não sabe como se chamar, a identidade que o mundo anglo-americano, por tempo demais, disse que não valia nada. Tudo isso é carregado pela voz de uma moça de 23 anos que aprendeu em espanhol canções que não entendia e que morreu porque não lhe ensinaram a dizer não. O que ficou é o que sempre ficou. A voz. Uma moça do Texas que aprendeu a cantar numa língua que não era a sua, para um pai que sempre decidia por ela e que acabou sendo a voz de milhões de pessoas que precisavam se sentir vistas. Você se lembra do que eu pedi para guardar no começo? Aquilo sobre Dreaming of You. Em 18 de julho de 1995, 4 meses depois da morte de Selena, aquele álbum chegou às lojas. 175 mil cópias no primeiro dia. Número 1 na Billboard 200. O primeiro artista latino a conseguir isso. O mercado anglo-americano que Abraão tinha perseguido durante 23 anos abriu as portas de par em par. Selena não estava ali para cruzá-las. Cruzou mesmo assim. E Abraão, que tinha construído tudo exatamente para aquele momento, que tinha passado mais de 2 décadas controlando cada centímetro do caminho até ali, viu o maior triunfo da carreira da filha do outro lado de um túmulo, sem poder administrá-lo, sem poder decidir nada sobre ele. O maior sucesso de Selena foi o único sobre o qual Abraão não teve controle nenhum. Depois da morte dela, também encontraram os cadernos de esboços, páginas e páginas de desenhos de moda, vestidos, roupas, acessórios, alguns terminados, outros pela metade, com anotações nas margens sobre tecidos, cores e preços. O universo de uma pessoa que não estava desenhando para passar o tempo, estava construindo algo a sério, estava construindo o próximo passo. Esses cadernos nunca foram publicados. Abraão decidiu que eram privados. Ele sempre decidiu por ela até o fim, mesmo sobre os sonhos que ela deixou desenhados. Mas há algo mais sobre o que veio depois que nunca foi contado. Naquele álbum havia uma canção que mudou algo que Abraão nunca pôde calcular. Chamava-se I Could Fall in Love. Selena a gravou nos últimos meses de vida, em inglês, com a voz de alguém que está dando um passo que sabe ser irreversível. Era o tipo de balada que não precisa que você entenda a letra para senti-la. Chegou ao top 10 da Billboard Hot 100. Milhões de pessoas nos Estados Unidos que nunca tinham ouvido o nome de Selena a ouviram pela primeira vez com aquela canção. Na primeira vez em que a ouviram, ela já estava morta havia 4 meses.
Há algo nesse detalhe que não tem nome exato. Uma voz que chega a milhões de ouvidos pela primeira vez depois que a pessoa já não existe mais, que gera amor, que gera fãs, que gera aquela sensação de como é que eu não a conhecia antes? E a resposta é simples: você não chegou a tempo. Ninguém chegou a tempo. No dia do velório público em Corpus Christi, as pessoas começaram a chegar antes do amanhecer. Filas que davam a volta em quarteirões inteiros, pessoas que vinham de San Antonio, de Houston, do outro lado da fronteira no México. Muitas sem dinheiro para o hotel, dormindo nos carros, nos estacionamentos de Corpus Christi, para não perder o lugar na fila. Mais de 30.000 pessoas passaram diante do caixão de Selena naquele dia, mais gente do que a que compareceu ao maior show da vida dela, 5 semanas antes. O público que ela sempre mereceu chegou quando ela já não podia mais vê-lo. E Abraham, parado naquela sala, vendo aquele rio de gente que não parava, deve ter percebido, em algum momento daquele dia, que tinha construído algo maior do que ele mesmo. O que ele não previu foi o que viria a seguir. A morte de Selena não mudou só a família dela, mudou a indústria inteira. Em 1995, a música tejana era um mercado regional importante no Texas e no Sul, invisível para o resto do mundo. Selena era sua única artista com projeção internacional real. Era ela quem demonstrava que aquele som podia chegar mais longe. Quando Selena morreu, esse caminho foi cortado. Mas Dreaming of You demonstrou algo que ninguém tinha demonstrado antes: que o mercado anglo-americano estava disposto a ouvir uma voz latina sem que ela precisasse renunciar ao que era. Não com um som embranquecido, não com um inglês perfeito, sem sotaque, mas com a voz de Selena, que era exatamente a voz de Selena. Essa demonstração abriu uma porta que não se fechou. Em 1999, 4 anos depois, Ricky Martin parou o mundo no Grammy com La Copa de la Vida. Marc Anthony cruzou para o mercado anglo-americano. Jennifer Lopez, que tinha interpretado Selena 2 anos antes, no filme que Abraham supervisionou, tornou-se a artista latina mais bem-sucedida da geração dela. Shakira aprendeu inglês e fez o mesmo. A explosão do pop latino do fim dos anos 90 tem muitos pais, mas tem uma mãe. Selena nunca chegou a ver nada disso. Quando perguntam a Jennifer Lopez sobre Selena, a resposta dela é sempre a mesma. Diz que a carrega consigo, que antes de cada apresentação importante pensa nela, que fazer o filme de 1997 foi a experiência que a formou como artista. Jennifer Lopez já vendeu mais de 80 milhões de discos na carreira. Chegou a lugares que Selena não chegou a ver e diz que deve isso a ela. Abraham escolheu Jennifer Lopez para interpretar a filha. Mais uma das suas decisões. Essa pelo menos foi uma que Selena teria aprovado. Chris levou anos para conseguir ouvir a música de Selena. Não semanas, não meses, anos. O homem que tocou guitarra ao lado dela por mais de uma década, que construiu os arranjos das canções dela, que conhecia cada inflexão da voz dela porque a tinha escutado ensaiar 1000 vezes, não conseguia ouvir Selena sem que algo se rompesse por dentro. A voz que, para milhões de pessoas era um consolo, para Chris era uma ferida aberta que soava pelos alto-falantes. O que mais custou não foi a morte, foi o silêncio que veio depois. Passar de viver com alguém cuja voz enchia cada cômodo, cada ensaio, cada viagem de van de cidade em cidade, para um silêncio que ninguém conseguia preencher da mesma forma. Com o tempo, Chris voltou a fazer música, formou uma banda, gravou, continuou tocando, não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque a única forma de continuar vivendo era continuar fazendo a única coisa que sabia fazer. Hoje tem 55 anos e ainda toca. Todo 31 de março, em Corpus Christi, pessoas que não se conhecem entre si se reúnem perto do Mirador de La Flor. Não é a família que organiza, não é a indústria que organiza, não é ninguém que organiza, simplesmente aparecem. 30 anos de 31 de março, 30 vezes em que essa data chega ao calendário e transforma Corpus Christi num lugar de peregrinação.
Quem tinha 30 anos quando Selena morreu tem 60 agora e continua indo com os filhos, com os netos, com a mesma sensação que tinham na primeira vez, de que algo que deveria ter continuado foi interrompido antes da hora, e que a única forma de honrar isso é continuar aparecendo. A Fundação Selena, que Abraham criou com a dor ainda fresca em 1995, deu bolsas universitárias a centenas de jovens latinos desde então, estudantes de primeira geração que não teriam conseguido pagar uma faculdade sem aquela ajuda, que se formaram, que encontraram trabalho, que construíram vidas, ou que carregam o nome de Selena num diploma emoldurado em algum cômodo, sem saber por completo o que custou para que aquele nome existisse ali. Isso também Abraham construiu com o mesmo amor, com o mesmo controle, com a mesma incapacidade de fazer as coisas de outra forma que o definiu durante 86 anos. Em Corpus Christi há também um museu, não o Mirador de La Flor, outro, um espaço que a família Quintanilla administra, com os figurinos originais que Selena usou em seus shows, com o ônibus de turnê dela, com os prêmios dela, com fotografias de cada época da vida dela. Entra gente do México, da Argentina, da Espanha, do Japão, pessoas que fazem a viagem até Corpus Christi para ver o espaço onde estão as coisas dela. Abraham decidiu como esse museu conta a história, o que mostrar e o que não mostrar, qual é a narrativa que aquelas paredes devem contar. A última vez em que teve autoridade para tomar essa decisão foi em 13 de dezembro de 2025. Agora o museu continua aberto, as coisas de Selena continuam ali, e a história que aquelas paredes contam é a história que Abraham quis que contassem, sem a voz dele para defendê-la, sem a voz dele para mudá-la. Isso sim escapou, isso sim é de todos. 30 anos, e a voz continua. Na manhã de 31 de março de 1995, antes de sair para o Days Inn, Selena fez algo que fazia toda vez que saía de casa, deu um beijo em Chris. Chris estava meio dormindo, era cedo. Selena já estava vestida, pronta com a bolsa na mão. Deu o beijo e foi embora. Ele fechou os olhos e voltou a dormir. Essa é a última imagem que Chris Pérez tem de Selena viva. Não a viu sair, não a viu fechar a porta. Fechou os olhos um segundo depois do beijo, e quando os abriu de novo, o mundo era outro. No livro To Selena, With Love, publicado em 2012, Chris falou sobre aquele momento. Disse que, durante anos, não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Não o momento de receber a notícia, não o hospital, não o velório, aquele momento. Selena prestes a sair, ele fechando os olhos. O velório público foi em 2 de abril de 1995. Corpus Christi abriu o auditório. 30.000 pessoas fizeram fila. Alguns tinham vindo do México, de San Antonio, de Houston. Alguns tinham dirigido a noite inteira. Alguns levavam filhos pequenos que não entendiam o que estava acontecendo, mas que carregavam flores porque suas mães tinham colocado nas mãos deles. Mais gente veio se despedir naquele dia do que a que assistiu ao maior show da vida dela 5 semanas antes. O público que ela sempre mereceu apareceu quando ela já não podia mais vê-lo. Naquele álbum póstumo, havia uma canção que mudou algo para sempre. Chamava-se I Could Fall in Love. Uma balada em inglês simples, direta. O tipo de canção que chega sem precisar de contexto. Chegou ao top 10 da Billboard Hot 100. Milhões de pessoas nos Estados Unidos que nunca tinham ouvido o nome de Selena ligaram o rádio e a ouviram pela primeira vez com aquela canção. Na primeira vez em que a ouviram, ela já estava morta havia 4 meses. Isso é exatamente o que Abraham tinha perseguido durante 23 anos, que as pessoas que não falavam espanhol a ouvissem, a sentissem, não pudessem ignorá-la. E, quando finalmente aconteceu, foi com uma voz que vinha do outro lado. Abraham viu isso e não conseguiu dizer nada. No cemitério Seaside Memorial Park, em Corpus Christi, a lápide de Selena recebe flores frescas todos os dias, não colocadas pela família, não colocadas por um funcionário do cemitério.
Flores de pessoas que não a conheceram pessoalmente, que dirigem por horas e aparecem sem avisar, que deixam o que trouxeram e vão embora. Isso acontece todos os dias desde 31 de março de 1995. 30 anos, mais de 10.000 dias, sem exceção. Não há um sistema organizado que torne isso possível. Não há uma fundação que coordene as visitas. Não há ninguém que administre isso. Simplesmente acontece. E vem acontecendo há 3 décadas. Yolanda Saldívar completou 30 anos de condenação em 2025. Nesse tempo nunca mudou a história dela. 30 anos da mesma versão. O disparo foi um acidente. Selena era sua melhor amiga. Ela nunca quis machucá-la. 30 anos de investigadores, documentaristas, funcionários da liberdade condicional, ouvindo essa mesma história. Há algo nessa consistência que é difícil de ignorar, não necessariamente porque seja verdade, mas porque os mentirosos costumam mudar suas histórias, ajustá-las com o tempo, aprimorá-las. A história de Yolanda não mudou nenhuma vez em 3 décadas. O que aconteceu nos minutos antes do disparo, dentro daquele quarto, com Abraão a quilômetros de distância porque escolheu não ir, é algo que só 2 pessoas testemunharam. Uma está morta, a outra repete a mesma coisa há 30 anos. E agora o homem que poderia ter dado uma versão diferente, também está morto. Abraão Quintanilla passou os últimos anos com a saúde debilitada. Continuava aparecendo em eventos relacionados a Selena quando o corpo permitia. Continuava sendo guardião, ainda que já com bengala. Numa de suas últimas aparições públicas, disse que pensava em Selena todos os dias, que nunca tinha deixado de pensar nela. Provavelmente era verdade. Depois que Abraão morreu, o filho Abé publicou uma breve mensagem. Disse que o pai tinha sido o vento sob as asas dele. Essa frase, escrita por um filho sobre um pai, tem um peso diferente quando se pensa em tudo o que aquele vento também arrastou consigo. O quarto 158 do Days Inn de Corpus Christi continua existindo. O hotel mudou de nome, foi reformado. Ninguém que entra naquele quarto hoje sabe, a menos que procure o que aconteceu ali. Não há placa, não há memorial, não há nenhum sinal de que, naquele cômodo, em 31 de março de 1995, algo se quebrou para sempre. É simplesmente um quarto de hotel com uma janela que dá para o estacionamento onde Yolanda passou 9 horas com a arma na mão e um corredor de carpete que leva até a recepção 91 metros. O que a família não conseguiu controlar foi a gente, não as canções, não os documentários, a gente. Nos anos que se seguiram à morte de Selena, começaram a aparecer murais que ninguém encomendou, pintados em paredes de bairros em San Antônio, em Houston, no Vale do Rio Grande. Artistas que simplesmente apareciam e pintavam o rosto de Selena em prédios, que escreviam letras das canções dela em paredes onde outros escreviam grafite. Milhares de mulheres deram o nome Selena às suas filhas. Desde 1995, Selena é um dos nomes mais frequentes entre bebês latinas nascidas no Texas. Essas meninas carregam esse nome sem terem pedido a história que vem junto com ele, sem saber, aos 4 anos, que o nome delas era o de uma moça que aprendeu a cantar numa língua que não era a sua, para um pai que sempre decidia por ela e que morreu aos 23 anos, fazendo o trabalho de alguém que não estava presente. Com o tempo, elas aprendem. E quando aprendem, entendem algo sobre o que significa carregar esse nome. Isso é o que Abraão não conseguiu controlar. Isso é o que nunca vai poder ser controlado. A gente que a lembra sem tê-la conhecido. Os murais sem assinatura, as flores sem nome, as meninas que carregam o nome dela e que um dia vão querer saber de quem era. 30 anos. E a história continua se abrindo, não se fechando. Isso é o que Selena Quintanilla deixou. Não as canções dela, não a imagem dela, não os direitos que o pai administrou durante 3 décadas. A impossibilidade de esquecê-la. Neste canal também está a história de uma mulher que igualmente pagou o preço de uma decisão que não foi dela, que também viveu com as consequências de um segundo que mudou tudo.
Ela foi durante décadas o rosto mais amado da televisão mexicana e foi destruída por algo que aconteceu num instante, num quarto, sem que ninguém tivesse planejado. Não foi uma traição lenta, não foram anos de acumulação, foi um tapa, um único tapa que, segundo as pessoas que estavam ali naquele dia, salvou a vida dela e que, ao mesmo tempo, a condenou a morrer sozinha 30 anos depois. Como pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Essa resposta está aqui, neste canal, e quando você a ouvir, vai entender por que existem feridas que não se veem, mas que também nunca cicatrizam. Não deixe de conferir.